É com muita alegria, considerável satisfação que eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Queridos, de pé do jeito que você está, abra sua Bíblia, conforme o relato de Lucas, capítulo de número 8, Evangelho de Jesus Cristo, escrito conforme segundo o doutor Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40 a seguir. Glória a Deus. Eu sentado aqui, no primeiro louvor que foi entoado pela nossa irmã Cleonice, Deus, Ele confirmou a palavra que Ele colocou, confiou-me para ministrar aos vossos corações. Isso é coisa para Deus. Tem coisas que é somente Deus, né? Lucas capítulo de número 8, versículo 40 em diante. Todos acharam? Amém? E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Podeis assentar. Queridos amados irmãos, nós temos diante de nós um dos relatos mais marcantes dos evangelhos. Ao longo da história que Jesus ele palmilhou aqui na terra, caminhando ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério em efetivo, Jesus ele operou vários milagres. Se nós formos analisar os evangelhos, eles giram em torno de 35 milagres a qual Jesus ele operou. E de maneira específica, Lucas ele vem relatar em torno de 20 dos 35 milagres a qual Jesus ele operou aqui na terra. Milagres esses estupendos, milagres esses maravilhosos. Jesus ele curou cego, Jesus ele levantou paralíticos, Jesus ele fez milagres proeminentes ao longo do seu ministério. Porém, Jesus ele acometido da sua glória, Jesus aqui na terra, ele com seu todo poder, toda a sua majestade, todo o seu potentado, os evangelhos vêm relatar de maneira específica 3 ressurreições a qual Jesus ele operou aqui na terra. Haja vista que ao longo da história, ao longo do ministério de Cristo aqui na terra, eu creio que muitas outras pessoas foram ressuscitadas por Cristo, além de que a filha de Jairo, além de que Lázaro e além do filho da viúva de Naim. Eu quero acreditar que muitas outras pessoas foram ressuscitadas ao longo da história no ministério de Jesus aqui na terra. Só que eu quero me ater nesta noite aos irmãos,
por 2 milagres que Jesus ele operou aqui na terra. Eu quero dar um tema, não fugindo da homilética, não fugindo da minha retórica, eu quero dar um tema, a mensagem: a fé transformadora. A igreja pode repetir comigo? 1, 2, 3. A fé transformadora. Mas Julian, que fé é essa? Que fé grande é essa, ao ponto de você tematizar essa palavra como uma fé transformadora? Eu quero nesta noite debulhar espiga aqui com você para lhe falar: independente do tamanho da sua fé, o que importa é a fé que você deposite em Deus. O que importa não é o tamanho, mas sim a disposição que você terá em ter fé em Jesus. Queridos, ao longo do relato lucano, o relato de Lucas, o capítulo de número 8, mais precisamente, quando você vai analisar aqui, Jesus ele vem operando milagres desde o início do capítulo de número 8. A Bíblia vem relatar que Jesus ele vem operando milagres, vem expulsando demônios, vem libertando, Jesus vem curando, Jesus vem fazendo proeminências e milagres, e uma grande multidão seguia Jesus. Observe que aqui eu posso abrir um parêntese aqui grande para lhe dizer o quê? O que Jesus faz é sempre diferente. Aonde Jesus está, sempre algo diferente vai acontecer. Não é porque eu estou falando dele que eu vou me igualar a ele, de maneira nenhuma. Não é porque eu estou falando sobre os milagres dele, não é porque eu sou filho dele, não é porque Jesus operou milagre na minha vida que eu posso me igualar a ele. Muito pelo contrário. Quem sou eu para me comparar a Jesus? Porque aonde eu chego, nada vai acontecer se o Espírito Santo de Deus não estiver na minha vida. Porque aonde eu chego, nada vai haver de mudança se o Espírito Santo de Deus não estiver na minha vida. Mas aonde Jesus chega, há sempre uma mudança de quadro. Aonde Jesus ele se propõe a estar, há sempre uma mudança, uma operação de milagre. E Jesus ele vai caminhando sobre a terra. Jesus ele vai palmilhando. E no capítulo de número 8, versículo de número 40, a Bíblia vem dizer o quê? E aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Se você for analisar o contexto histórico aqui desta passagem, você vai observar que antes disso acontecer, Jesus ele atravessou e foi a um lugar chamado Gadara. Jesus ele foi a um lugar chamado Gadara, e naquele lugar ele se encontra diante de homens que estavam endemoniados. Observe que quando Jesus ele se depara naquela situação, Jesus ele nem pensa, Jesus ele prontamente se propõe a libertar aquele homem. E quando aqueles homens são libertos pelos demônios que estavam naquele corpo daquele homem, a multidão rejeita o milagre a qual Jesus acaba de operar. É por isso que no versículo 40 diz: e aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, ou seja, ele saiu da Galileia, ele saiu de Cafarnaum. Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. A primeira multidão rejeitou a Cristo, mesmo Jesus operando o milagre, expulsando os demônios da vida daqueles homens. Eis que uma multidão rejeitou a Jesus. Se retira-te daqui. Aí Jesus prontamente diz: pronto, eu me retiro. Eu me retiro do meio de vós, porque eu tenho certeza que lá na frente tem uma multidão me esperando. Eu tenho uma certeza que lá na frente, da mesma forma que vocês estão me rejeitando aqui, tem uma multidão me recebendo de braços abertos lá. E quantos têm rejeitado a Cristo? Quantos têm fechado a porta para Jesus? Quantos têm acrescido na sua vida somente os milagres e têm rejeitado o Mestre, o dono do milagre? Porque é muito fácil, né? Querermos somente só o que Jesus faz e rejeitarmos o Jesus, o Cristo de fato na nossa vida. Aquela multidão presenciou uma coisa extraordinária.
homens possessos por demônios, homens que estavam destruindo aquela localidade, porque a Bíblia diz que eram homens revoltosos, porque estavam possuídos pelo maligno. Jesus, ele expulsa os demônios, e mesmo aquela multidão observando o que Jesus fez, em vez de receber o mestre, em vez de abrir o seu coração para receber Jesus, rejeita a Jesus. É interessante que quantos têm rejeitado a Jesus? Jesus tem salvado, Jesus tem libertado, Jesus tem feito milagres na vida, na casa de muitos, e mesmo assim muitos têm rejeitado a Cristo. Quantos têm somente querido da parte do Senhor o que Jesus pode ofertar? Eu quero o teu milagre, eu quero a tua bênção, eu quero tudo aquilo que o Senhor pode me dar, mas o Senhor eu não quero. Jesus pode ir para outro. Quantos têm rejeitado a Cristo? Querem desfrutar somente da alegria, querem desfrutar somente daquilo que Jesus pode proporcionar, mas não querem rejeitar a sua própria carne, mas não querem rejeitar a sua própria vontade, em virtude de aceitar e fazer a vontade de Deus. E Jesus, ele parte. E quando Jesus, ele se depara em Cafarnaum novamente, uma multidão o recebe de braços abertos. E o que me chama a atenção aqui é que o Evangelho de Lucas, se você for analisar historicamente, Lucas, ele é considerado por alguns teólogos como o Evangelho dos desgarrados. Mas por que, irmão Julian Ju, Lucas é considerado o Evangelho dos desgarrados? Porque você vai ver aqui que no Evangelho de Lucas, ao longo de todos os seus capítulos, você vai ver que aqui há pessoas impuras, há pessoas endemoniadas, há coxos, há leprosos, há mortos, há pessoas ricas, há pessoas pobres, há pessoas desacreditadas pela sociedade, há pessoas de grande proeminência diante da sociedade, e Jesus coloca todos na mesma régua. Independente se você é rico, independente se você é pobre, independente se você é estéril, independente se você é filho, independente se você é doente, independente de você é sã, Jesus, ele coloca todos na mesma régua. Mas como assim? Jesus, ele coloca todos na mesma régua. O capítulo de número 8, versículo 40 em diante, você vai ver a história de dois personagens distintos. A Bíblia vem relatar um homem chamado Jairo. Observe que até o nome, o autor Lucas, ele se atenta em dar a Jairo. Quem foi Jairo? Jairo, ele era um homem de posses naquela época. Jairo, ele era considerado um grande ancião. Jairo, ele era aquele a qual tinha domínio sobre as sinagogas. Jairo era um homem de proeminência naquela época na terra de Israel. Mas tinha também uma outra personagem. E Lucas, ele não se atenta nem de dar o nome dela. Só fala por apelido. A mulher do fluxo de sangue. De contrapartida, enquanto Jairo, ele era um homem conhecido perante a sociedade. Ele era um homem importante perante a sociedade. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher esquecida. Era uma mulher a qual sofria de um mal, tinha 12 longos anos. Ei, repita comigo, 12 anos. Quantos anos eu disse? 12 anos ela sofria de uma enfermidade crônica. Aquela mulher, ela era uma mulher isolada, porque se nós formos analisar, se nós formos para a Bíblia Sagrada, Levítico capítulo de número 15, você vai ver que toda mulher que ela estava naquele período menstrual, ela tinha que se retirar. Só que aquela mulher aqui, o do fluxo de sangue, ela não ficou retirada, ela não ficou distante da sociedade, não somente no período de 6 a 7 dias, não. Muito pelo contrário, foram 12 longos anos sofrendo longe da sociedade. Se você for analisar o contexto judaico do que descrevia a mulher por si só ela já era discriminada.
perante a sociedade judaica. Ela já não tinha a sua voz ativa, como a mulher ela tem hoje. Imagine você uma mulher a qual ela nasceu. Observe que quando Jesus ele nasce, os seus pais, a sua mãe, Maria, leva um tempo de 7 dias, 8 dias para ir ao templo e fazer uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque Maria e José recebeu de Deus Jesus como homem. Quando uma mulher, ela tinha não um filho homem, mas sim uma filha mulher, ela era considerada uma pessoa impura. Ela ficava retirada não 7 nem 8 dias. Ela ficava afastada para se curar da sua impureza, porque foi fértil. Não de um homem, mas sim de uma mulher. Ela ficava afastada 40 dias. Você imagine, aquela menina nasceu e foi crescendo. E eu acredito, e eu posso aqui fazer uma conjectura, obviamente que isso aqui é uma linguagem de pregador. Aquela menina, ao alcançar os seus 12 anos de idade, ela chega na sua fase da puberdade, a qual toda mulher ela é acometida. O seu período menstrual. E eu acredito que a mãe e o pai daquela menina pegou ela pela mão e para retirar ela do meio ali da sociedade, porque ela estava naquele período. Eu acredito que os pais dela falou para ela assim: olha, minha filha, fique tranquila, a sua mãe passou por esse momento, a sua tia passou por esse momento, a sua avó também passou por esse momento. Aqui em Israel, toda mulher, ela tem que passar por esse momento reclusa. Por quê? Porque segundo a lei, você está impura, mas vai haver depois desse período seu menstrual, que você vai voltar, vai retornar para a sociedade. Você imagine uma criança de 12 anos, ouvindo isso, e foi passando uma semana, foi passando 2 semanas, foi passando 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses, e nada daquela menina retornar para a sociedade. Você imagine como que estava a mente, a mentalidade daquela criança. E foi passando os anos. E eu acredito que, como todos os pais que estão aqui, quando eles começaram a observar que aquele mal que aquela criança tinha não tinha cura, eles começaram a gastar do seu próprio bolso. A gente tem que ver o que está acontecendo. A gente tem que investir na cura para ela. Temos que procurar e fazer o que for preciso para ela ficar curada. E eu acredito que os pais daquela menina começaram a investir tudo o que eles tinham. E nada de cura. E nada de cura. E nada de cura. Você imagine uma criança crescer, passar a sua puberdade, dos seus 12, 13, 14, 15, 16, até os seus 24 anos, porque eu acredito que, a partir do momento que a pessoa, que a criança, a mulher, ela se torna já nesse período menstrual, os seus 12 anos, ela tem esse período aqui de 12 anos sofrendo, aí você pode juntar o período a qual ela passou a sua puberdade, os seus 12 anos, e mais os 12 anos a qual ela ficou sofrendo, ou seja, 24 anos sofrendo de um mal. 24 anos sendo reclusa perante a sociedade. 24 anos afastada da sociedade. 24 anos sendo rejeitada. Por quê? Porque ela era considerada impura. E diante do povo de Israel, os impuros, tanto o coxo, o leproso, o cego, eles eram colocados à parte da sociedade. Eles eram colocados num lugar de reduto. Porém, o problema que aquela mulher tinha era muito maior do que uma cegueira. O problema que aquela mulher tinha era muito maior do que as suas pernas se estivessem atrofiadas. Por quê? Porque segundo a lei, alguns poderiam receber um indulto. Observe que Bartimeu, como cego, ele tinha um indulto de alguém maior na sociedade e lhe concedia o quê? Uma capa
para ele poder transitar ali. Aquela capa indicava que ele era cego. Alguns recebiam uma placa. Os cegos tinham uma capa, os coxos tinham uma placa no seu peito, indicando o mal que sofria. Aquela mulher, ela não tinha capa. Aquela mulher, ela não tinha nada. Ela só tinha a sua pequena fé. Aquela mulher, ela só tinha a sua pequena fé. Mas Juliana, como assim ela só tinha a sua pequena fé? Porque não importa onde você esteja, não importa as circunstâncias ruins que a sua vida se encontra, o que importa diante de Deus é que você tenha fé nele. Observe que, quando Jesus ele começa a andar e a multidão o cerca, Jairo, ele nos ensina 3 situações a qual o crente ele tem que fazer para receber de Deus o milagre. Jairo, ele sai da sua casa e vai até Jesus. Não é Jesus que vai até Jairo, é Jairo que vai até Jesus. Jairo vai até Jesus, é a primeira atitude que Jairo tem. Ele se dispõe a sair da sua casa e ir até o mestre. A segunda coisa que Jairo nos ensina, quando ele chega diante do mestre, ele se dobra perante o Senhor Jesus, reconhecendo a soberania do mestre. Jairo não era um qualquer na sociedade não, tá? Jairo, ele era um homem de grande proeminência em Israel, mas nem o título dele, que ele tinha, subiu para a cabeça, porque quando ele chegou diante do mestre, ele entendeu que o que ele tinha, o título que ele tinha, não significava nada. Eu preciso de um milagre, eu tenho que me prostrar diante de Jesus. Eu preciso de algo para minha casa, eu tenho que me prostrar diante de Jesus. A terceira coisa que Jairo nos ensina, Jairo vai até Cristo, Jairo se prostra diante de Jesus, e Jairo roga a Cristo que venha à sua casa. Observe que a fé de Jairo era tão grande, e aqui eu faço um contraste entre Jairo e o centurião. Por quê? Porque o centurião chegou diante de Jesus e falou bem assim: mestre, não carece que o Senhor vá na minha casa não. Somente com uma palavra proferida do Senhor, o meu criado vai sarar. Diferente do centurião, Jairo não falou para Jesus proferir somente uma palavra não. Jairo fez questão de ter Jesus dentro da sua casa. Quantos têm feito questão de ter Jesus dentro da sua casa? Você aceita todos, menos a Jesus. Nós abrimos o nosso coração para tudo, menos para Jesus. Abrimos as portas da nossa vida para tudo, menos para Jesus. Aceitamos tudo aí fora, menos a Jesus. E o que Jairo nos ensina é o quê? Na dificuldade, eu posso ter tudo, mas eu preciso ter Jesus dentro da minha casa. Na dificuldade que eu estou passando, eu necessito de ter Jesus dentro da minha casa. Não é o meu título de ancião, de dono da sinagoga, não. Não é o meu dinheiro, não é a minha proeminência aqui em Israel que vai trazer a cura para minha filha. Não, é a presença de Jesus na minha casa que vai fazer a diferença. É a presença de Cristo que faz toda a diferença. Não é o dinheiro que você tem, não é a sua condição financeira, não é a sua posição perante a sociedade. O que vai te distinguir dos outros, de você como servo do Senhor, é Jesus dentro do seu lar. E Jesus aceita o convite. Porque aquele que se dispõe a ir até o mestre, ele jamais o lançará fora. Independente da maneira a qual você esteja, Jesus, ele jamais vai te lançar fora. Às vezes o diabo colocou na sua mente: você tem que se libertar disso, você tem que fazer isso, você tem que largar isso, você tem que fazer isso para você poder ir para a igreja. Ei! Eu te libero uma palavra de Cristo nessa noite. Jesus, ele te aceita da maneira que você está.
A libertação quem dá é Jesus. Não é você na sua consciência achando que você tem que largar isso, largar seus vícios, fazer isso, fazer aquilo. Ei, é Jesus que vai te transformar. Ele te aceita da maneira que você está. E Jesus, ele aceita o convite e vai. Só que tem uma vírgula aqui na história. E que vírgula é essa? Aparece uma mulher, aí eu retorno aqui para a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela se propôs em ir até Jesus. E eu aprendo algumas lições aqui com essa mulher que eu acho incrível. Porque às vezes colocamos tanta coisa de dificuldade para se chegar ao mestre. Colocamos tantos empecilhos para ir até Jesus. E aquela mulher sendo reclusa diante da sociedade, aquela mulher sendo rejeitada por todos, ela se propôs no seu coração: não, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma cura, eu preciso ser liberta desse mal que me acompanha. É tudo ou nada que eu vou fazer. Jesus, ele te espera nesta noite. Jesus, ele te chama para o tudo ou nada. Vem para perto de mim. Eu tenho a palavra de cura. Eu tenho a palavra de libertação. Eu tenho o poder que pode transformar aquilo que você acha que é impossível haver transformação na sua vida. Aquela mulher, ela se agarra a uma pequena fé. Eu acho isso aqui esplêndido, porque ela corria o risco de ser morta. Ela corria o risco de alguém identificá-la. Ora, você imagine, queridos, uma pessoa que está há 24 anos perdendo sangue. Uma mulher há 24 anos perdendo sangue. Será se ela estava com o mesmo semblante de uma pessoa saudável? Perca um pouquinho de sangue para você ver como é que fica o seu semblante, a cor da sua pele. Como que fica o seu organismo. Aí você imagine a dificuldade que aquela mulher não tinha para caminhar. Imagine a dificuldade que aquela mulher não tinha. E correndo o risco de outros olharem para ela e dizer: não, você não deveria estar aqui não. Muito pelo contrário, você tem que estar longe. Você é impura, você é amaldiçoada, fica longe. Aquela mulher, ela correu os riscos. E ela foi até Jesus. Só que Jesus não estava sozinho não, tá? Para você chegar até ele, fala: mestre, deixa eu tocar na sua orla. Pode tocar. Não. Jesus estava rodeado de uma tão grande multidão e os seus discípulos. E nada impediu daquela mulher receber o que ela foi para receber. Aquela mulher, ela colocou um propósito na sua vida. Ela colocou um propósito no seu coração de que eu necessito me aproximar dele, porque somente ele, se eu tão somente tocar, eu vou receber o meu milagre. Aquela mulher, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. E se você for analisar o evangelho de Marcos, mais precisamente no capítulo de número 5, porque os evangelhos sinóticos vão narrar a mesma história. Mateus capítulo de número 8, salvo engano, e Marcos capítulo de número 5, e aqui Lucas 8. Observe que todos vão trazer alguns detalhes específicos. Marcos vem dizer que aquela mulher estava gastou tudo que tinha e indo a pior. Toda vez que ela recorria ao médico, parece que o fluxo aumentava. Toda vez que ela recorria ao médico, a doença dela mais se agravava. Isso aqui é uma lição para nós tamanha. A quem nós temos recorrido no momento de aflição? A quem nós temos depositado a nossa confiança? A quem nós temos ido procurar ajuda? E Jesus olhando lá do céu dizendo: meu filho, eu estou aqui com a minha mão estendida. É somente você dobrar o seu joelho. É somente você clamar a mim que eu estou pronto para te conceder o teu milagre. Aleluia. E nós temos recorrido a tudo quanto é que é tipo de gente.
É pai, é mãe, é tio, é sobrinho, é prefeito, é vereador, é presidente. Mas só Jesus, Ele tem poder para trazer à tona aquilo que você tanto necessita. Eu aprendi ao longo da minha caminhada na fé que algumas pessoas entram em provação, não porque elas querem, mas é porque Deus coloca elas em provação, porque Deus sabe que eu vou recorrer a essas pessoas. Observe como é que é curioso. Deus, Ele coloca determinadas pessoas em provação também, justamente para quê? Para eu não recorrer a essas pessoas e recorrer a Deus. Pessoas que tinham uma vida tranquila, tinham uma vida tranquila diante de Deus, e eu entro em provação. Deus, Ele sabe que eu não vou recorrer a Ele, vou recorrer a tal pessoa. Ele fala: Juliana, você não vai dobrar o joelho para orar a mim? Não, peraí, eu vou botar o Jefferson em provação, porque eu sei que você vai recorrer a Ele. Eu quero ver como é que Ele vai te ajudar. Jesus, Ele espera que você recorra a Ele. Juliana, Jesus é individualista? De maneira nenhuma, muito pelo contrário, Ele te dá o livre-arbítrio. Mas o único que pode transformar e mudar o quadro é Ele. O único que pode trazer à tona aquilo que para nós, aos nossos olhos carnais, é impossível de acontecer, é Ele. E a mulher do fluxo de sangue chegou um determinado momento da sua vida que ela entendeu que ela estava recorrendo às pessoas erradas. Ela chegou um determinado momento da sua vida que ela entendeu que somente Jesus tem virtude. Ela entendeu que somente Jesus tem poder. Ela entendeu que somente Jesus tem poder para mudar o quadro. E até quando nós estaremos recorrendo às pessoas erradas? Enquanto nós temos um Deus que fez os céus e a terra e pode mudar o quadro. Jesus, Ele quer mudar o quadro da nossa vida, mas Ele espera que nós venhamos recorrer a Ele. E ela dá um passo de fé. Eu vou rompendo em fé, eu vou rompendo a multidão. E ela faz um ato que ela não toca em Jesus, ela toca na orla de Jesus. Ela não toca no cabelo de Jesus, ela não toca na mão, ela não toca nos pés, não. Ela toca na orla do Mestre. E a partir do momento que ela toca na orla do Mestre, Jesus, Ele sente que dele saiu virtude. A palavra virtude aqui no grego é dinamis, que quer dizer poder. Quando aquela mulher ela toca na orla de Jesus, Jesus sente que alguém tocou nele de maneira diferente. Aí observe que é somente Lucas que dá o detalhe que Pedro fala: Mestre, mas como assim alguém te toca? Quer dizer que a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor fala que alguém te tocou. É, Pedro, tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Não foi um toque qualquer, não. Não foi um toque dessa multidão que está aqui como espectadores, não. Não foi um toque daqueles que só estão aqui me olhando, não. Foi um toque diferente, foi um toque de necessidade, foi um toque de fé. Aquela mulher tocou em Jesus com fé. Aí eu aqui posso imaginar Pedro falando para o mestre: Mestre, a multidão está te oprimindo. Aí eu penso Jesus falar: Pedro, não foi tu não, porque tu me tocando aqui eu estou sentindo traição da tua parte. João, não foi o teu toque em mim não, porque o teu toque aqui eu estou sentindo aquele toque que lá na frente você vai querer pedir a Deus para descer fogo do céu e consumir aqueles que não ouvirem a palavra. Não foi você não, João. Tomé, também não foi o teu toque, porque no teu toque eu sinto uma temerosidade, eu sinto uma incredulidade. Não foi nenhum desses toques, foi um toque de necessidade, foi um toque de fé. De que maneira você tem se aproximado diante de Jesus? De que maneira você tem se colocado diante do Mestre? É com fé? De que maneira você tem se encontrado aqui dentro, aqui nesta noite? Porque melhor do que estar aqui dentro, aqui na casa do Senhor, é o motivo pelo que você está. Jesus não estava sozinho naquele momento, Jesus estava rodeado de multidão. Só que aquela multidão só queria ver o que Jesus fazia.
Todo mundo estava tocando mestre, mas tinha uma pessoa que foi diante de Jesus com um objetivo. Tinha uma pessoa que Jesus sentiu que tinha uma fé diferente. E quando Jesus ele identifica isso, Jesus fala: opa, de mim saiu virtude. Foi um toque diferente. Foi um toque de necessidade. Os que estão aqui me apertando estão aqui como espectadores. Mas ela não. Quem foi que me tocou? Jesus, quando ele fala isso, quando ele profere essas palavras, não é que Jesus não sabia quem o tinha tocado, muito pelo contrário. Ele, na sua onisciência, ele sabia sim quem foi que o tocou. Mas ele queria trazer aquela mulher para ela testemunhar do milagre a qual ela tinha acabado de receber. E quantos têm recebido de Jesus tantas coisas e não testemunha? Quantos têm recebido da parte de Jesus libertação para a sua vida, salvação para a sua casa, coisas maravilhosas, e não abre a boca para testemunhar? Fala de tudo que recebe aí fora. Foi uma porta de emprego que recebeu, foi um livramento que recebeu, e esquece de conceder um testemunho de que é Jesus que faz todas essas maravilhas na nossa vida. Falamos de tudo, menos do que Jesus ele faz de diferente na nossa vida. Falamos de tudo, menos do que Jesus faz na nossa vida. E Jesus ele chama aquela mulher: vem cá, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus ele traz aquela mulher não para ela ser envergonhada, muito pelo contrário, mas para ela testemunhar daquilo que ela acabara de receber, para as pessoas verem a mudança de vida a qual aquela mulher tinha acabado de receber. Por quê? Porque aquela mulher era uma mulher que estava impura, e a partir do momento que ela tocou em Jesus, ela recebeu a purificação, ela recebeu o milagre para a sua vida. Quantos de nós temos esquecido o que Jesus tem feito em nossas vidas? Eu vejo muitos, às vezes quando o pastor dá liberdade, quantos irmãos quer contar um milagre? A igreja se fecha, se trava, parece que tem que acontecer alguma coisa gigante, parece que tem que morrer alguém na sua família, e está lá o caixão estendido dentro de casa, e Jesus ele pegar e ressuscitar para você pegar e abrir a boca e falar o que Jesus fez. Esquece que o milagre de Cristo na nossa vida está nas pequenas coisinhas. O ar que você está respirando hoje, não é porque você é bom não, não é porque você é merecedor não, é porque pela misericórdia de Deus você está respirando. Essa saúde que você tem hoje, essa enfermidade que outrora você tinha e hoje não tem mais, é porque Jesus está na sua vida. E tem gente que só quer agradecer, tem gente que só quer lembrar do que Jesus faz quando é coisa grande. Eu só vou lembrar quando acontecer alguma coisa grande na minha vida. Tem gente que nem ora mais. Acorda de manhã, enche a boca de pão, enche a boca de café. Não tem a capacidade de agradecer a Deus pelo ar que está respirando. Não tem a capacidade de agradecer a Deus por ter dormido e acordado. Não tem a capacidade de agradecer a Deus que outrora estava sendo escravo de Satanás no mundo, sofrendo, sendo vilipenteado. Não agradece a Deus por nada. Aí Jesus chama a mulher: mulher, vem. E ela é grata a Jesus. Ela é grata pelaquilo que ela recebe. De que maneira, Julião, ela é grata a Deus pelaquilo que ela recebe? Somente por uma coisinha: pela fé que ela depositou em Jesus. Você sabe como é que você demonstra gratidão a Deus? É mostrando que você tem fé nele. Há quem diga que a memória do coração é a gratidão.
Se o coração ter uma memória, ela é chamada de gratidão. Como que está a sua gratidão diante de Deus hoje? Você tem lembrado de agradecer a Deus pelo que Deus ele tem feito? Você tem esperado acontecer o quê? Um anjo descer lá do céu e se apresentar para você, entrar na sua frente, te livrar de alguma coisa, para você pegar o microfone e agradecer a Deus? Ou eu posso ter a convicção que você, quando acorda de manhã, dobra o seu joelho, a primeira coisa que você faz depois que você abre o olho é agradecer a Deus pelo que Deus faz na sua vida. Parece até que é uma coisa simples, né? Mas não é. A partir do momento que nós não temos fé em Deus e que não agradecemos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz na nossa vida e pelo que Ele vai fazer, é a maneira mais enfática que nós mostramos ingratidão a Deus. Jesus ele continua andando. Eu quero acreditar aqui que no momento a qual Jesus para, aqui é uma lição que eu aprendo magnífica com Jairo. Porque Jesus está indo em direção à casa de Jairo para fazer um milagre na vida da sua filha. Mas nesse inteirinho, Jesus para e faz um milagre na vida de outra pessoa. Eu fico imaginando Jairo. Meu Deus, e agora? Se agravou. Eu fui até o homem, trazer ele para minha casa, para ele operar um milagre e ele para. Jairo não se desesperou. Jairo não ficou descabelado, como eu e você fica. Jairo não ficou aflito, muito pelo contrário. Ele tinha certeza de quem ele estava recorrendo. Jairo tinha acabado de presenciar um milagre da mulher ali. Você acha mesmo que um homem que acabou de ver um milagre na vida de uma mulher, ele vai se desesperar vendo Jesus fazer tudo aquilo? É uma lição que Jairo nos ensina. A confiança em Deus. A fé que nós temos que ter em Deus, independente das circunstâncias. Jesus nunca vai chegar tarde. Jesus nunca vai chegar tarde no nosso problema. Porque parece que quando Jesus para, já poderia se desesperar, né? E agora, rapaz, ele perdeu o foco. É lá na minha casa, Jesus, não é aqui com essa mulher, não. E Jesus para e faz milagre da mulher no fluxo de sangue. Aí Jairo, tranquilo, alguém chega, não incomode mais o mestre. Ela já morreu. Isso aqui, obviamente, que é uma linguagem de pregador. Eu acredito que Jairo deve ter olhado assim e falar: rapaz, oxe, eu acabei de ver ele curar aqui, você acha que eu vou perder a minha fé? Eu acabei de ver o milagre acontecer aqui, você acha que eu vou perder a esperança que ele pode trazer a vida a quem está morto lá em casa? Não, eu creio em Jesus, eu creio no milagre a qual Ele pode realizar na minha vida. Quantos estão aqui crendo no milagre que Jesus pode operar na sua vida? Jairo, ele não perde a fé não, muito pelo contrário. Eu acredito que aquela situação foi para encandecer mais a fé de Jairo. Observe que alguns problemas que nós somos acometidos, às vezes a gente não entende, mas Deus ele sabe a maneira que Ele trabalha. Porque através de alguma coisa que Deus ele vinha realizar na minha vida, vai encandecer a fé fraquinha de alguém. Mas como assim, Julião? Pode trazer encandecimento à fé de alguém? Porque observe que tem determinadas pessoas que, para ela ver o milagre acontecer na vida dela, o milagre tem que acontecer na vida de outra pessoa. E Jesus ele é tão misericordioso que Ele até permite, tá bom, eu vou operar um milagre na vida de alguém, para você ver e a sua fé ser fortalecida através do que eu vou fazer na vida daquele outro. Eu fico imaginando Jairo vendo Jesus estancar o fluxo de sangue na vida daquela mulher. E alguém chegando no ouvido dele e falar: rapaz, deixa o mestre quieto, não incomodes. Ela já morreu. Olha só que conselho diabólico. Quer dizer que Jesus, se ela não tivesse morrido ainda, se ela tivesse somente enferma, Jesus poderia chegar lá e curar. Mas como a enfermidade se agravou e ela morreu, Jesus não poderia ressuscitar. Ei,
o mesmo Deus que pode curar é o Deus que pode ressuscitar. Você não entendeu? O mesmo Deus que pode curar é o mesmo Deus que pode ressuscitar. Eu não sei de que maneira se encontra a sua vida, o seu problema. Independente do agravo que está, Jesus, Ele tem o controle. Independente se para você a causa está perdida, nada para Jesus está perdido. Isso aqui me refresca a memória quando Jesus, capítulo 11 de João, Marta e Maria manda chamar o mestre. Olha, manda chamar Jesus porque o Lázaro está enfermo e está complicado. A Bíblia diz que Jesus demora mais 2 dias para chegar lá. Aí quando Jesus chega na aldeia, depois que Marta fala com ele, aí vai Maria. Maria fala, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o quê? O meu irmão não teria morrido. Quer dizer então que se Jesus estivesse lá, Ele poderia curar, mas como passou o período e Lázaro foi acometido à morte, Jesus não poderia ressuscitar. Ei, é você limitar o poder de Deus. Não limite o poder de Deus na sua vida. A partir do momento que nós limitamos o poder de Deus na nossa vida e a capacidade que Ele tem para mudar o quadro, nós retardamos o que Deus tem para nós. Você já parou para pensar que quem retarda o que Deus Ele pode fazer na minha e na sua vida são nós mesmos? Rapaz, se agravou, a causa na justiça tem 20 anos que não sai, não é agora que vai sair. Ei, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Independente do quadro que está, Jesus, Ele tem poder para mudar o quadro. Jesus, Ele tem poder para trazer à tona aquilo que na sua mente é impossível de acontecer. Jesus, Ele tem poder. Enquanto for possível para mim e para você, façamos nós. A partir do momento que passou do possível para o impossível, aí Deus Ele intervém. Porque Deus Ele não é o Deus dos possíveis, não. Das causas que estão ao nosso tato, aquilo que nós podemos resolver. Não, aquilo que é para nós fazermos, que está na nossa capacidade, Deus Ele espera que nós, como seres humanos, como filhos dEle, venhamos fazer. Mas a partir do momento que o quadro se agrava e que você deposita a sua fé nele, Deus, Ele lá do céu, ele se levanta e intervém na sua causa. Eu libero essa palavra aqui crendo que independente do quadro e da circunstância que está a sua vida, Jesus, Ele tem poder para reverter o quadro. Coloque-se em pé, querido. Jesus, Ele tem poder para reverter o quadro. Tem gente que gosta de limitar o poder de Deus, né? E Deus lá do alto dizendo, não limite o meu poder. Abraão tinha 75 anos de idade. Deus Ele fez promessas para Abraão. Sarai era estéril. Abraão velho e uma mulher estéril, aonde seria pai de grande multidão? Era uma causa impossível para os olhos humanos, mas para Deus era possível, e é possível. E eu não sei como você se encontra aqui nesta noite, mas eu tenho uma certeza que se você depositar sua confiança, e se você tiver uma pequenina fé, Deus Ele pode reverter o quadro na sua vida. Eu quero orar por você. Mas Juliana, você quer orar por mim por causa de quê? Porque eu tenho uma certeza que tem pessoas aqui que estão com problemas, que na sua mente você acha que é impossível. Jesus, Ele reverteu o quadro. Se é uma enfermidade de um parente da sua casa, se é uma causa na justiça, se é algo que você colocou há 5, 20, 10 anos atrás diante de Jesus, e você está aqui nesta noite se arrastando, quem sabe hoje é a noite de Jesus, Ele reverter o quadro na sua vida. Eu quero orar por você nesta noite.
Mas eu quero que você venha com fé, acreditando. Não é com incredulidade, achando que é mais uma quinta-feira, eu vou lá na frente, ele vai orar por mim. Ei, se for assim, nem venha. Mas venha acreditando que o mesmo Jesus que curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, é o mesmo Jesus que se encontra aqui nesta noite. Aleluia. Deus, eu apregoei a tua palavra, papai. Eu ministrei a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai. Eu não falei nada de mim, mas tudo referente à tua palavra, Senhor. Deus, aqui está os teus pequeninos, ó Deus. Eu não sei de que maneira se encontra esse homem e essa mulher. Eu não sei quais são as circunstâncias, o que levou esse homem e essa mulher a estar desta maneira. Eu não sei o que eles têm depositado diante do Senhor, Pai. Mas eu tenho uma certeza que da mesma maneira que o Senhor entrou com providência e trouxe a cura na vida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, da mesma maneira que o Senhor trouxe a vida da filha de Jairo, o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe na vida dos teus filhos. Meu Deus amado, meu Deus querido, eu estou recorrendo não ao presidente da república, eu não estou recorrendo não ao prefeito dessa localidade, eu estou recorrendo ao Senhor, meu Deus. Eu estou recorrendo ao Senhor, aquele que pode dar vida, aquele que pode tirar vida, aquele que pode conceder o milagre na vida daqueles que estão aqui. Deus querido, Deus amado, a tua igreja clama, necessita, ó Pai, de um milagre para a vida deles. Meu Senhor, se for uma porta de emprego, se for uma cura, meu Pai, se for uma libertação, se for uma causa que está na justiça, o Senhor é Deus para trazer à existência aquilo que aos nossos olhos humanos não existe. Pai bendito, Pai amado, os teus filhos clamam, Senhor. Eles estão suplicando, ó Pai, depositando a sua fé no Senhor. Deus, que o Senhor possa estar, meu Pai, entrando com providência, trazendo à existência aquilo que é impossível acontecer, e que eles possam, ó Pai, testemunhar do milagre a qual o Senhor realizou na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.